Cumprimento a igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar início à lição número 6. Mas antes, convido os irmãos a nos colocar de pé mais uma vez, né? E apresentar esse estudo em oração, porque tudo que nós fazemos tem que ser debaixo da oração do Senhor, né? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos como igreja diante da Tua presença e queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, Senhor. Quero apresentar aqui a minha vida, a vida da minha esposa, apresentar a vida dos meus filhos também nas Suas mãos e apresentar a vida de cada irmão que já se faz presente aqui neste lugar e os irmãos que estão a caminho, que o Senhor venha trazendo em segurança e repreendendo todo o impedimento nessa noite. Pai, queremos apresentar mais essa lição diante do Senhor, que o Senhor venha nos iluminar através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos guiar nessa noite, que todo impedimento caia por terra, Senhor, toda objeção no mundo espiritual venha cair por terra nessa noite, seja feito o Teu querer, seja feita a Tua vontade, Pai, nos dê forças cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus, nos motive cada vez mais a perseverar e nunca desistir, Senhor, porque nós sabemos que nada é em vão na Tua obra. Tua palavra diz que nós temos que ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho é em vão no Senhor. E as vidas que forem alcançadas também através da internet, através das redes sociais, que o Senhor possa estar fazendo uma grande obra, fazendo a sua transformação através da Tua palavra, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Os irmãos já podem se sentar nessa noite e abrir na lição número 6, estamos estudando nesse trimestre, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nós estamos na lição número 6, já encaminhamos aí para metade da lição, e a lição número 6 tem como tema pais zelosos e filhos rebeldes. Os irmãos estão vendo aí a imagem, né? Como se o pai estivesse aqui aconselhando e o filho tampando os ouvidos para não dar ouvidos aí ao pai, né? Então o texto áureo dessa lição vai dizer: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, versículo 20. E a verdade prática dessa lição diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Vamos para a leitura bíblica em classe, e a leitura bíblica em classe está em Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 7, versículo 1 ao 7, versículo 24, capítulo 14, versículo 1 ao 3, Pedro vai estar colocando, e os irmãos acompanhem comigo aí. Pode colocar, Pedro. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho,
e chamou o seu nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão de Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Amém, glória a Deus. Então os irmãos observem, né, que nós vamos falar sobre a história de Sansão. A história de Sansão, resumidamente, foi um varão ali escolhido por Deus para ser juiz de Israel, guiar o povo de Israel ali, orientar o povo de Israel. E Sansão, ele teve ali ensinamento dos seus pais, ensinamentos que iam levar ele à bênção. Mas nós vamos ver que Sansão não deu ouvidos aos ensinamentos dos pais e acabou sofrendo consequências por causa disso também. Vamos para a introdução que está na revista de todos aí também. A introdução vai dizer assim: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Então destaquei duas coisas aqui para a gente começar essa introdução. A primeira coisa, que está bem no comecinho aqui, é que diz que a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas. Então, irmãos, naquele tempo, os filisteus, eles começaram a habitar ali nas fronteiras de Israel e eles se tornaram ali os piores inimigos do povo de Israel, os inimigos mais perigosos do povo de Israel. Estavam sempre se levantando contra a nação de Israel ali, né? E no contexto da história de Sansão, o povo estava ali praticamente desviado do caminho do Senhor, o povo estava ali vivendo uma apostasia, uma idolatria, e o povo estava vivendo num círculo vicioso, como nós vamos ver daqui a pouco. Que círculo vicioso era esse? O povo, ele desobedecia a Deus, o povo se rebelava contra Deus, se desviava dos caminhos do Senhor, e aí Deus levantava um juiz. Todas as vezes que Deus levantava um juiz para guiar aquele povo se voltava de novo para os caminhos do Senhor. Mas o povo só obedecia até o juiz morrer. Depois que o juiz morria, o povo voltava a se desviar do caminho do Senhor. Ou seja, Deus tinha misericórdia do povo, aí o povo voltava para os caminhos do Senhor, Deus dava uma oportunidade, mas logo depois o povo voltava a se desviar de novo dos caminhos do Senhor. Então se tornou ali um círculo vicioso de pecado, né, que aquele povo estava cometendo. E aí Deus levantou, aqui vai dizer que Sansão era o último juiz, o 12º juiz, aqui vai dizer que ele era o último juiz de Israel. Mas nós temos que entender que ele é o último juiz relatado no livro dos juízes, porque na verdade o último juiz levantado por Deus sobre Israel foi Samuel. Depois de Samuel, Deus já começou a levantar ali os reis, né? Deus levantou ali, depois de Samuel, o rei Saul. Depois do rei Saul, Deus levantou o rei Davi. E depois do rei Davi, o rei Salomão. Então Samuel foi o último juiz. Sansão foi o último juiz relatado no livro dos juízes. Só para não confundir, né? Aqui também eu destaquei que Sansão, ele tinha um temperamento irascível e rebelde. Então é aquele perigo que nós já falamos aqui em outras lições também. Aquele perigo, se a gente não dominar o nosso temperamento, a nossa personalidade, né? Nós podemos ter problemas. Falamos aqui semana passada da questão do pavio curto, a questão de ser irado. Nós falamos aqui semana passada, irmãos,
nós falamos que o fruto do Espírito tem que se manifestar nas nossas vidas, porque se o fruto do Espírito não se manifestar nas nossas vidas, nós vamos ser dominados pela nossa personalidade e o nosso temperamento. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que aprender a ter domínio próprio. Deus não criou o homem para dominar sobre ninguém, mas Deus ele ensina o homem a ter domínio próprio, dominar a si mesmo, não dominar os outros, mas dominar a si mesmo. Destaquei também aqui no final, né? Veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho se tornou rebelde. Então eu creio que o objetivo principal dessa lição é tirar a culpa que muitas vezes fica ali na mente dos pais, né? A culpa que muitas vezes os pais carregam nos seus pensamentos. Às vezes os pais carregam esse sentimento de culpa, por quê? Porque ensina o filho o caminho correto a seguir, dá um bom exemplo para os filhos, deixa bons ensinamentos para os filhos, mas ainda assim os filhos podem se desviar, os filhos podem se rebelar, os filhos podem não obedecer. Por que isso, né, irmãos? Porque a palavra de Deus fala, ensine o menino no caminho que deve andar, e quando ele estiver velho, para ele não se desviar deste caminho. Mas por que muitas vezes ainda assim eles se desviam? Porque ainda, né, nós temos o quê? O livre-arbítrio, nós temos o direito de escolha. Então cabe a cada um de nós escolher obedecer ou não. Os filhos não podem culpar os pais, se os pais ensinaram o filho no caminho correto, os filhos não podem lá na frente culpar os pais, porque muitas vezes pode acontecer isso. Os filhos podem falar, por que você não foi mais duro comigo? Por que você não me corrigiu de um modo mais rigoroso? Não, se os pais ensinaram os filhos o caminho correto, né? Os filhos têm o quê? A sua responsabilidade também. Porque um dos defeitos do ser humano é o quê? É a gente empurrar a nossa responsabilidade para terceiros, né? É a gente sempre procurar achar um culpado para as nossas derrotas, muitas vezes para as nossas frustrações, muitas vezes para os nossos fracassos. Foi assim desde o começo da humanidade. Eu gosto sempre de dar esse exemplo porque tudo começou lá no início. Jesus Cristo falou, no início não era assim. Então no início, né, o homem era obediente a Deus ali, mas o homem caiu em pecado. O homem escolheu desobedecer a Deus. E quando o homem desobedeceu a Deus, Eva culpou a serpente, e Adão culpou Eva, e Adão culpou indiretamente até Deus mesmo. Falou, foi a mulher que tu me destes. Então desde que o pecado entrou no mundo, o homem está sempre querendo achar um responsável, né, pelos seus próprios erros, né? E não podemos ser assim, porque a Bíblia fala em Provérbios 28:13, fala, aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Então temos que admitir, né, quando nós somos responsáveis pelos nossos próprios erros. Então, irmãos, quando os pais ensinam os filhos o caminho correto a seguir, a probabilidade de dar certo é muito maior. É ou não é verdade? Você ensinou seu filho o caminho, é por aqui, vai por aqui, fala isso. Então a probabilidade de dar certo é muito maior. Mas isso não significa que sempre vai dar certo. Sempre vai ter aquele, né, que se rebela contra os ensinamentos do pai, aqueles que não dão ouvidos aos ensinamentos dos pais. Então, dito isso, nós vamos para o nosso primeiro tópico. Primeiro tópico, os pais de Sansão. E no subtópico 1, vai dizer, uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Então, como nós falamos do círculo vicioso, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus ele levantou Moisés como libertador. Moisés, ele treinou um substituto. Moisés, ele treinou, quem lembra? Quem lembra? Josué, né? Quem foi que falou? A irmã André. Então, Moisés, ele treinou Josué. Tá vendo porque eu gosto de repetir? A gente vai repetindo, até que os irmãos, né, vão memorizar e vão responder até mesmo antes de eu terminar a pergunta, né? Então Moisés, ele treinou Josué. Agora Josué, ele não treinou um substituto. Quando Josué não treinou um substituto, aí a Bíblia vai dizer
que não havia ali uma liderança em Israel. Olha só o que diz aqui em Juízes, capítulo 2, versículo 10, Pedro vai estar colocando aí. Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó: e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. E olha só o que diz, irmãos, no último capítulo e último versículo do livro de Juízes também. Então, logo no comecinho, né, Juízes 2:10, diz que as pessoas ali já não conheciam a Deus. E Juízes 21, versículo 25, vai dizer isso também, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, viu, irmão André, como é que era perigoso isso? Como não se levantou uma liderança de referência para o povo de Israel ali, aí o povo começou a ser desobediente, ser rebelde. Então nós vemos a importância de se ter uma orientação, a importância de se ter uma liderança. Quando nós falamos de liderança, irmãos, não estamos falando só aqui da igreja, né? Nós sempre falamos da importância da liderança no lar também, do pai, da mãe, dos avós, dos tios, das pessoas mais experientes. Quando um menino apronta no colégio, aí os professores ali têm que fazer uma reunião, aí os professores chamam os pais ou os responsáveis, né? Então a liderança é o que? Uma responsabilidade. Você vai ser responsável por aquela vida. E Deus, ele levanta o que, irmãos? Ele levanta lideranças em todas as áreas da sociedade. Na nossa casa, sempre teve uma liderança. Às vezes, quando os filhos são órfãos, não têm os pais, aí se levanta ali uma tia, uma avó, ou ali alguém mais velho, né, ou responsável. Então, na nossa casa, existe a liderança. No nosso trabalho, existe ou não existe uma liderança também no nosso trabalho? Existe, né? Nas igrejas, existem as lideranças eclesiásticas também na igreja. Na sociedade, também existem as lideranças na sociedade também. Então, Deus, ele sempre levanta gente para cuidar de gente. É por isso que nós estamos sempre aqui lembrando que nós não podemos dizer isso: meu negócio não é com o homem, o meu negócio é com Deus. Às vezes as pessoas, quando não querem, né, se submeter a ninguém, elas dizem isso: meu negócio não é com o homem, o meu negócio é com Deus. Mas não foi esse princípio que Deus estabeleceu. Deus, ele sempre levantou pessoas para guiar pessoas também. E infelizmente, na sociedade atual, o que nós mais vemos acontecer é o quê? Que as pessoas não querem se submeter a mais a ninguém. Não é verdade, irmãos? A Bíblia nos ensina que até mesmo quando as autoridades não estão ali na direção de Deus, a Bíblia nos ensina que nós temos que ter ali um temor de respeitar a autoridade. Não estou dizendo de concordar com tudo, mas respeitar as autoridades que são instituídas, porque todas as autoridades são o quê? Permissão de Deus. A Bíblia ensina a se rebelar contra a autoridade? Não ensina, né? A Bíblia ensina a fazer motim contra a autoridade? Não ensina. Pastor William, eu não estou entendendo, porque, irmãos, quando a autoridade não está ali direcionada por Deus, e quando ela faz algo que não é de Deus, o próprio Deus vai tratar com ela, não é verdade? Os irmãos estão vendo que até hoje está dando problema aquela invasão que teve lá nos Três Poderes, a invasão que teve no Congresso. Os irmãos têm acompanhado que até hoje está dando problema isso? Até hoje tem pessoas que nem invadiram lá e estão presas também, só por estar ali manifestando muitas vezes. Então veja que as pessoas quiseram resolver na força do seu próprio braço. Eu creio que é certo sim orar, é certo até se manifestar também, porque a Constituição permite a manifestação. Agora, irmãos, nem as leis brasileiras e nem Deus ensina a pessoa a fazer o motim e se rebelar contra as autoridades. Aquela invasão que aconteceu foi o quê? O povo querendo tomar o poder com as suas próprias mãos. E sabe o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. É forte, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então aquilo que foi feito ali é contra a lei dos homens e contra a lei de Deus também. É claro que teve ali, irmãos, muitas coisas que estão encobertas ainda, né? Muitas coisas escondidas, houve ali armadilha, houve tudo. Só que o povo, ele buscou a solução da maneira errada. Porque a nossa solução, irmãos, é orar. A Constituição permite se manifestar? Permite também, se manifeste, fale, né, proclame a palavra.
fale a verdade também, use a sua liberdade de expressão até quando você puder, porque vai chegar um dia que você não vai poder mais, não é verdade? Vai chegar um dia que você não vai poder mais se expressar, estão querendo calar todos. Mas irmãos, essa questão de violência e querer tomar o poder com as próprias mãos, isso aí não é de Deus. Então, Deus, quando Ele levantava essas lideranças tinham o papel também de julgar a causa dos povos ali. Então veja que Deus ele sempre vai levantar autoridades para agir no lugar do povo também. Então o povo, irmãos, muitas vezes, quando ele está revoltado com alguma coisa, ele sempre tem que ter alguém acima dele para estar comandando também. Quando Deus autorizava as guerras no Antigo Testamento, quem é que liderava o povo? Os reis de Israel também, né? Então sempre tem que ter alguém ali para liderar o povo também. Então vamos lá, dito isso, o povo estava rebelde, isso aí já deu para entender. Nós vamos para o subtópico 2. Subtópico 2 vai dizer a mulher agraciada. Subtópico 2, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, sua esposa, que era... Deixa eu voltar aqui, irmãos. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Aqui está falando dos pais de Sansão, né? Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser a mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Então aqui está falando dos pais de Sansão, e nós vemos que a mãe de Sansão tinha o mesmo problema ali, um problema semelhante ao de Sara, Rebeca e Ana. Sara, Rebeca e Ana, os irmãos lembram que elas eram estéreis. Mas aqui vai dizer que Deus ele reverteu essa situação. As mulheres que eram estéreis, Deus deu ali para a mulher, né, a autoridade, deu o poder ali da mulher gerar filhos, mesmo sendo estéreis. Então, irmãos, qual a lição que eu quero tirar disso nesse tópico? A lição que eu tiro disso nesse tópico é que algumas adversidades são bênçãos disfarçadas. Você sabia disso? Que algumas adversidades são bênçãos disfarçadas? As mulheres eram o quê? Estéreis. Mas o que Deus fez ali com as mulheres? Deus deu o poder das mulheres gerar filhos. Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por uma adversidade, nós podemos até ter a tendência de pensar que vai ser a nossa derrota, que vai ser algo de ruim que vai acontecer nas nossas vidas, mas através dessa adversidade é que pode surgir ali a sua bênção da parte do Senhor, o milagre da parte do Senhor. Como Deus provaria que era Deus, se bem que ele não faz questão de provar que é ele, né? Ele diz que Deus, ele falou o seguinte: eu sou o grande eu sou, né? Na Bíblia fala o seguinte: no início Deus criou os céus e a terra. Então a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia já fala que Deus existe e pronto, né? Quem tiver fé para acreditar é bênção. Quem não tiver fé para acreditar, né, é um problema. Mas a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, apenas diz que ele existe e pronto, né? Então o que acontece, irmãos? Essas adversidades que escondem bênçãos nas nossas vidas, muitas vezes podem nos fazer até mesmo desanimar e até mesmo perder a fé. Mas note que aquilo que você muitas vezes pensa que é a sua derrota, é onde Deus vai te dar a vitória lá na frente, como fez também com a mãe de Sansão. Então, prosseguindo aqui para o próximo tópico, antes de prosseguir, tem mais uma anotação que eu fiz aqui, ó, que diz o seguinte, que Sansão, ele era uma pessoa também que tinha tudo para dar certo, mas acabou dando errado. E tem pessoas também nas nossas vidas, perdão, irmãos, estou até me desconcentrando. Então, o que acontece? Existem pessoas também que têm tudo para dar certo, mas no final dá errado. Do contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que têm tudo para dar errado, mas no final vai dar certo.
E o que faz a diferença? O que vai definir quem vai dar certo e quem vai dar errado, irmãos? As escolhas. A vida é feita de escolhas. Deus ele falou: eis que coloco diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva bem você e os seus filhos. Nós podemos dizer, irmãos, que se a gente levar lá para o profundo mesmo da nossa alma, nós podemos dizer que todas as escolhas é de vida e de morte. Tem escolhas que nós vamos fazer que podem nos trazer a morte física, mas tem escolhas erradas que nós vamos fazer que vai nos trazer a morte espiritual. Às vezes não traz a física ali no primeiro momento, mas traz a morte espiritual. Até as pequenas coisas, se você for observar, são escolhas de vida e de morte para as nossas vidas. Então, prosseguindo aqui, eu só quero falar para os irmãos que eu ia falar outra coisa aqui, viu, irmãos? No meio aqui eu esqueci o que era. Eu ia falar outra coisa, aí quando eu fui desenvolvendo aqui eu acabei esquecendo. Se eu lembrar até no final da lição, aí eu falo. Às vezes acontece isso. Subtópico 3, recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que ia nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisa considerada imunda. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto de Nazireu. Então, uma coisa que eu queria comentar aqui também sobre a questão do anjo do Senhor. A igreja já observou que várias vezes na Bíblia aparece essa expressão, né? O anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu a Abraão. O anjo do Senhor apareceu a Moisés. O anjo do Senhor apareceu a Sansão. Eloá, Eloá, Eloá. Ó. Eu estou orando, né, irmãos? Estou orando para Deus dar condição também da gente ter uma sala de crianças. E eu estou com um pressentimento no meu coração que Deus vai fazer algo, viu, irmãos Marina? Para a gente ter uma salinha de criança. Estou com um pressentimento dentro de mim que Deus vai fazer algo, né? Porque uma sala das crianças ajuda muito, né, irmãos? Então Deus sabe a necessidade da obra. Então o que acontece? Quando os irmãos ouvirem ali o anjo do Senhor, saiba que pode ser um anjo, realmente, que Deus enviou ali, porque anjo é mensageiro. Anjos são espíritos ministradores. Então pode ser realmente um anjo que Deus enviou. Muitas vezes o anjo ele assume a aparência humana, mas nem sempre o anjo assume a aparência humana. Lá em Ezequiel, a Bíblia fala sobre querubins, e os irmãos já leram ali a aparência dos querubins em Ezequiel. As aparências, irmãos, dos querubins ali, se a gente for olhar, se a gente for imaginar na nossa mente, e até se os irmãos forem estudar ilustrações sobre os querubins que apareciam ali em Ezequiel, vai dizer que aqueles anjos, eles tinham aparências assustadoras. Vários olhos, várias cabeças, né? Cabeças de vários animais ali. Meu Deus. 4 cabeças, né, irmãos? Então, são aparências assustadoras. Então, nem sempre os anjos, eles vão ali ter aparência humana, né? Às vezes, manifesta também com aparências que até espantam. Se a gente visse um anjo igual Ezequiel viu, era perigoso a gente ter a mesma reação, perder nossas forças e cair também, de tanto pavor. Agora, irmãos, o anjo do Senhor, ele pode ser também o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, pode ser o anjo do Senhor. Pastor William, como nós podemos diferenciar? Quando eu ler na Bíblia ali, o anjo do Senhor, como eu posso diferenciar se é um anjo ou se é o próprio Deus? Às vezes nós não vamos conseguir diferenciar, mas às vezes nós vamos, irmãos, conseguir diferenciar. Sabe como? É porque a Bíblia fala que só Deus pode receber adoração. Não é verdade? Só Deus é que pode receber adoração. E nós vamos ver na Bíblia situações em que o anjo do Senhor recebeu a adoração, né? O homem adorou ali o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fez o quê? Recebeu. Recebeu a adoração. Não pediu para desviar a adoração, não. Ele recebeu a adoração. Então, quando você vê um anjo recebendo a adoração,
provavelmente, é quase certeza, né? Porque certeza só quem entende é Deus mesmo. Mas falando biblicamente, quando você vê um anjo recebendo adoração, pode saber que é Deus, né? Que é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque existe algo na Bíblia que chama teofania. Pastor William, o que é teofania? Teofania é aparições de Deus. Quando Deus se manifesta também, o próprio Senhor Jesus Cristo aparece diante dos homens. Um exemplo de Jesus aparecendo diante dos homens, irmãos. Jesus, mesmo antes de nascer, Jesus ele fazendo ali uma aparição na fornalha, né? Os irmãos lembram da história de Daniel? Vai dizer que existia ali o quarto homem. O quarto homem, provavelmente, era Jesus Cristo ali que apareceu também na cova dos leões. Então, essa maneira é a maneira de diferenciar. Aqui vai dizer que o anjo surgiu e prometeu ali para a esposa de Manoá, que era pai de Sansão, né? Que ela também poderia gerar e nascer um filho. Foi quando nasceu Sansão também. Então, prosseguindo aqui no subtópico 3, vai dizer o seguinte: recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque... já li isso, não já? Já li? Já li, né, irmãos? Já li o subtópico 3. Então, o que eu queria destacar aqui nesse subtópico 3 é a importância da obediência. Porque aqui, começa dizendo o seguinte: recebendo orientações divinas. Irmãos, vou perguntar alguma coisa aqui para os irmãos me responder. Basta apenas a gente receber a orientação que já vai dar tudo certo? Basta apenas um profeta chegar assim, diaconisa Osmarina, a senhora vai receber a bênção é sua, a senhora já vai receber. Basta a irmã apenas ouvir isso, irmãos? Não basta apenas ouvir, né? Tem que se manter na posição que Deus quer. Porque Deus pode até me usar para chegar ali diante da diaconisa Osmarina. Vamos supor, a diaconisa Osmarina está orando ali pela libertação de um parente dela. Eu posso até chegar e falar: irmã, Deus vai estar libertando o seu parente. Mas se a irmã ouvir essa promessa, irmãos, e não estiver na posição que Deus quer, porque Deus sempre, quando Ele promete alguma coisa, Ele dá orientações também. Então o profeta geralmente vai dizer isso: irmãos Marina, Deus vai libertar essa vida, mas é necessário a senhora pagar preço, é necessário a senhora orar, é necessário a senhora obedecer, é necessário a senhora estar na posição fazer a obra de Deus, porque enquanto a senhora faz a obra de Deus, Deus trabalha na sua vida. Então a irmã vai receber uma promessa, mas vai receber também as orientações. Então nós temos que obedecer, irmãos, a palavra para receber as bênçãos de Deus. Tem pessoas que até recebem profecias que são de Deus, mas não se colocam na posição. E aí pode perder a bênção? Pode ou não pode perder a bênção? Vou dar um exemplo aqui bíblico, para os irmãos não ficarem assim meio confusos. Judas ele tinha promessa de Jesus também. Judas ele tinha uma promessa tão grande junto com os outros discípulos. Ele tinha uma promessa, irmãos, que os discípulos ali, os 12 discípulos, julgariam até as nações. Judas também fazia parte dessa promessa, né? Na glória ali, os 12 discípulos, eles iriam julgar as outras nações também. Então Judas também fazia parte dessa promessa. Judas tinha promessa de bênção, Judas tinha promessa de salvação, mas o que Judas fez? Não se manteve na posição. Se desviou dos caminhos do Senhor e com isso perdeu as bênçãos aqui na terra e acabou perdendo também a salvação. Então tem como perder as bênçãos sim. Porque às vezes a pessoa leva para o outro lado assim, fala: não, se Deus prometeu, vai se cumprir. Não, vai se cumprir se a gente se colocar na posição. Então temos que obedecer. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia nós ouvimos muitos profetas prometendo bênçãos, né? Promete bênção. Nós vemos aí muitas vezes quando houve uma rádio, às vezes quando houve uma pregação, muitas vezes um falso evangelho ali, falsos profetas se levantam, aí nós vemos profetas toda hora metendo bênção. Essa bênção. É bênção, 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 bênção. Mas nunca vem com uma orientação. Às vezes as pessoas estão todas desconcertadas na presença do Senhor e mesmo assim os profetas estão prometendo bênção. Minha esposa já deu esse testemunho aqui. Foi na quinta-feira passada que ela pregou. Ela disse que teve uma época da vida dela que ela estava toda desconcertada, né, na presença do Senhor, ou seja, não estava lendo a palavra direito, obedecendo as coisas de Deus direito, né, não estava orando, não estava pagando preço, não estava nem querendo servir a Deus direito, era nova convertida, mas ainda assim recebeu muitas promessas, como se ela tivesse ali, né, o profeta chegou e falou para ela, chegou e falou para ela assim, Deus está se agradando da sua vida, Deus é contigo, Deus está se agradando de você. E na verdade ela sabia que aquilo ali não era de Deus, porque
ela mesma sabia que ela estava sendo falha com Deus. Então tá vendo como é que é? Não é só bênção, irmãos. Também vem sempre uma instrução de Deus para as nossas vidas. E olha só a importância de obedecer a palavra de Deus, diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Pode colocar, Pedro. Tiago 1, 22 diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha, seja cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então existem os falsos discursos dos profetas, mas a pessoa pode se enganar a si mesmo, né? A pessoa ela pode se auto-sabotar. Irmãos, quando nós não obedecemos, olha só como isso é importante. Quando nós não obedecemos, nós estamos nos auto-sabotando. Nós estamos sabotando a nós mesmos. Às vezes, dentro da igreja, nós vemos rebeldia. Vemos ou não vemos rebeldia? Nós vemos ou não vemos desobediência dentro da igreja? E às vezes a pessoa acha que desobedecendo ela vai estar prejudicando o pastor. Às vezes a pessoa desobedecendo acha que vai estar prejudicando a igreja. Ah, eu não gosto daquela igreja, eu não gosto daquele pastor, só de raiva eu vou fazer birra. Vou fazer o que o pastor não gosta, vou fazer o que o pastor não quer. O pastor mandou fazer isso, mas eu vou fazer o contrário. O pastor falou para mim fazer aquilo, mas eu não vou fazer, porque quem manda na minha vida sou eu. Vemos ou não vemos isso, irmãos? Vemos. Nos grupos também, liderança de grupos, sabe o que eu estou falando. Então o que acontece? Muitas vezes vem a rebeldia do ser humano, como no tempo aqui de Sansão, e a pessoa acha que está prejudicando as lideranças, mas a pessoa só está prejudicando a ela mesma. Na família também não é assim? Às vezes os filhos não se rebelam contra as orientações dos pais, e os filhos querem fazer algo que os pais não gostam. Às vezes os filhos fazem birra também, se rebelam, se revoltam, e às vezes os filhos querem se vingar de alguma coisa que não gostou. E acha que está prejudicando os pais. É claro que está prejudicando os pais também, mas não somente os pais, está prejudicando em última instância elas mesmas. Porque os pais, querendo ou não, Deus vai dar força e os pais vão ser ali abençoados e salvos. Mas e a pessoa que não obedece, irmãos? O que vai acontecer no final com essa pessoa, né? Sansão, ele se rebelou. Sabe o que o pai de Sansão falou? O pai de Sansão chegou nele e deu uma orientação. Falou, meu filho, vou te dar uma orientação aqui. Você não se ajunte com mulheres estrangeiras, porque isso é contra as leis do Senhor. E se você se juntar com mulheres estrangeiras, isso vai te prejudicar lá na frente. Aí o que Sansão fez? Sansão endureceu o coração, Sansão ficou orgulhoso, e a primeira coisa que Sansão fez foi se juntar com mulheres estrangeiras, desobedeceu os pais. Isso doeu nos pais? Com certeza doeu. Isso prejudicou os pais também? Prejudicou. Mas no final, irmãos, quem Deus ia honrar? Deus ia honrar os pais, porque estavam obedientes a ele. E quem ia ficar prejudicado no final? O próprio Sansão, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então, nas nossas vidas, nossa, isso parece até melhor. Nas nossas vidas, irmãos, é assim também, né? Eu já levei tanto prejuízo, no tempo que eu era rebelde no mundão, pai do Senhor missionário. Já levei tanto prejuízo, irmãos, por não ouvir minha mãe, por não ouvir minha avó. Já aconteceu isso com alguém aqui também? Por não ouvir, ser desobediente, nem quando era criança, quando era criança, né? Por não ouvir um conselho, irmãos. Então isso acontece. Só que aí quando nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo o quê? Maturidade. E sabe qual é a vantagem da igreja também, a vantagem da igreja e da palavra de Deus? É que a palavra de Deus, ela acelera o processo de maturidade nas nossas vidas. Sabia disso, irmãos? No mundão a gente não demora muito a aprender. No mundão a gente tem que quebrar a cara um monte de vezes para aprender, né? Agora, na palavra de Deus, quando nós resolvemos obedecer a palavra de Deus, esse processo de maturidade se acelera nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque se a gente não quiser obedecer a palavra, Deus ele vai fazer o quê? Nos tratar. Vai ou não vai nos tratar? A palavra de Deus fala lá em Deuteronômio: eu levei vocês para o deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que tinha dentro dos seus corações, se vocês iriam ou não iriam guardar os meus mandamentos. Então, quando nós não queremos obedecer, Deus nos trata. E olha o que diz aqui em Tiago capítulo 1, versículo 25, falando da obediência da palavra também. Tiago 1, 25 vai dizer, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha, aquele que atenta à palavra do Senhor e obedece,
esse será bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é mais do que feliz. Mas, irmãos, nós temos que perseverar na obediência. Não é só obedecer no começo. Tem muitas vidas que obedecem só no começo, depois se revoltam e não obedecem mais, né? E o problema não é começar bem. O problema é terminar bem. Começar bem, muitas pessoas às vezes começam. Mas no meio do caminho acontece o quê? Se perde nas suas próprias escolhas. Então, irmãos, bem-aventurado é mais do que feliz. É aquele que persevera até o fim na obediência. Deus me deu uma palavra e eu creio que essa palavra eu vou trazer na quinta-feira, irmãos. A palavra é o segredo para a felicidade. O caminho para a felicidade, aliás. Hoje eu estava lá no meu trabalho lá, e aí Deus me deu essa palavra, o caminho para a felicidade. Eu creio que quinta-feira, né, se Deus confirmar, nós vamos trazer ela para os irmãos e vai ser uma bênção do Senhor. Então vamos aqui avançar. Tópico 2, o nascimento de Sansão e sua formação. O subtópico 1 vai dizer, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Então eu destaquei aqui nesse tópico, só para a gente comentar, ó. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Então a vida de Sansão, o propósito de Sansão, irmãos, estava debaixo da soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? A soberania quer dizer que Deus, ele tem o poder para fazer o que ele quiser. Tem ou não tem? Deus, ele tem o poder para fazer o que quiser. Aí muitas vezes isso pode causar até uma confusão na nossa mente. Mas se Deus pode fazer o que quiser, por que às vezes dá errado? E quando dá errado, então é a culpa de Deus, irmãos? Quando dá errado, é a culpa do próprio ser humano, né? Na soberania de Deus, Deus deu um chamado para o irmão Jesuíno. Na soberania de Deus, Deus falou, ó, o Jesuíno, ele vai ser líder do grupo de louvor, ele vai ser levita, ele vai ter o dom, ele vai ter o talento de louvar e de tocar os instrumentos. Soberania de Deus. Mas isso não anula a responsabilidade do Jesuíno. Se o Jesuíno largasse tudo para lá, não quisesse mais louvar a Deus, fosse tocar Deus o livre para o mundão, né, irmãos? Aí o que? Teria dado errado. Então, isso, quando dá errado, anula a soberania de Deus? Não. A Bíblia fala, ó, os planos de Deus não podem ser frustrados, não é verdade? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se alguém chegar para o pastor e perguntar, pastor, então por que os planos de Deus se frustraram na vida de fulano? Com certeza foi consequência o quê? Das escolhas erradas dessa pessoa. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar disso. Existe uma doutrina que chama calvinismo. O calvinismo é algo muito difícil assim, de acreditar, de entender, irmãos. Mas existe essa doutrina. O calvinismo, ele fala que Deus, ele predestinou uns para os céus e outros para o inferno. É estranho isso, né? É muito difícil de acontecer isso. Mas existe, irmãos, essa doutrina. E essa doutrina tem muitos textos bíblicos que podem confirmar essa doutrina. Existe o calvinismo e o arminianismo. O arminianismo fala que Deus predestinou sim, mas segundo a presciência dele. Ou seja, Deus sabe quem vai crer, quem não vai crer, quem vai perseverar, quem não vai perseverar. Aí Deus predestina segundo a presciência, o conhecimento prévio. Agora o calvinismo não, diz que Deus já escolheu uns ali que vai para os céus e outros que vai para o inferno. Os irmãos já ouviram falar disso? Calvinismo? Já ouviram, irmão Jesus? Depois vocês dão uma pesquisada aí, irmãos. Calvinismo. É algo assim que eu gosto muito de ouvir os debates, porque é algo assim muito difícil, né, de entender, mas tem textos bíblicos. Então existe ali uma disputa, calvinismo e arminianismo, né? Então, irmãos, nós cremos que não, que Deus, ele deu o direito de escolha para as pessoas. Porque na soberania dele, ele resolveu isso, dá o direito das pessoas escolher, né? Então isso não anula a responsabilidade do ser humano. Então a questão de ser dirigido pelo Espírito Santo, a pessoa tem que perseverar nisso e tem que obedecer às orientações do Espírito Santo. Eu vejo acontecendo muitas vezes coisas que são estranhas, coisas que eu paro para pensar, na igreja, aqui no ministério mesmo. Sempre os irmãos nos pedem oração em todas as situações, né, irmãos? Todas as situações os irmãos nos pedem orientação. E às vezes os irmãos nos comunicam algo
quando os irmãos nos comunicam algo, eu creio que todos aqui têm esse discernimento, né, no coração. Algo assim que muitas vezes nós chamamos de pressentimento. Na verdade, irmãos, muitas vezes eu creio que é discernimento. A gente não tem maneira de falar pressentimento, mas eu creio que é discernimento. Algo que o Espírito Santo testifica dentro de nós. Então tem coisas que os irmãos nos comunicam, que a gente para assim para orar, né? A gente para pensar e amém, creio que Deus está nesse... Às vezes a gente não tem certeza absoluta, né? Mas a gente crê que Deus está no negócio. Eu creio que Deus está no negócio. Então Deus deu a vitória. Agora tem coisas que são comunicadas para nós que são coisas estranhas. São coisas meio confusas. Aí sabe qual é o primeiro ensinamento bíblico que vem na minha mente? Deus não é Deus de confusão, irmãos. Se algo está muito confuso ali, muito embaraçado, aí nós temos que orar mais. Nós temos que parar mais para ouvir a voz do Senhor. Nós temos que parar mais para buscar um direcionamento, porque falta de direção é falta de comunhão. Então tem coisas que são estranhas. Às vezes a gente, como papel de pastor, tem hora que a gente fala, porque a gente tem que ser profeta, né? Então tem hora que a gente fala, isso está estranho, isso está esquisito. Mas tem hora também que a gente para pensar, para orar um pouco. E tem hora que não adianta a gente falar, porque se a gente falar, a pessoa vai lá, o pastor está contra mim. Então tem situações dentro da igreja que a gente tem que parar mais para orar, para analisar cada situação. Oração, paciência e análise são os princípios bíblicos. Nós estamos aprendendo muito isso aqui na igreja. E quando a gente fala aqui, não é o pastor William que está escolhendo o tema para falar, não. Eu creio que é o próprio Espírito Santo de Deus que nos dá a direção do que tem que ser ensinado na igreja. Oração, paciência e análise. Eu já deixei de cumprir esses princípios, já dei testemunho aqui para os irmãos, e já passei por momentos difíceis na minha vida também, por não esperar, por não ter paciência e por não analisar uma direção que eu estava buscando de Deus. Então é algo que nós temos ali que ter muito cuidado. Olha só o que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha, irmãos, nós temos duas coisas. Nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas vontades, não é verdade? Mas nós temos também o nosso chamado. O que nós temos que colocar acima, irmãos? O chamado ou as nossas vontades? Pode responder sem medo. O chamado, né? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nossa vontade, muitas vezes, vem do nosso coração enganoso. A Bíblia diz ou não diz que o nosso coração é enganoso? Então, às vezes, a vontade vem do nosso coração enganoso. A Bíblia fala, se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Mas eu entendo que Ele realiza quando o nosso coração está alinhado à vontade dEle. Porque a vontade dEle é soberana nas nossas vidas. Então, a vontade de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Desde que nós começamos a cuidar da igreja, nós já ouvimos várias vezes, pastor, por que o senhor não vai para a Bahia? Por que o senhor não vai não sei para onde? Por que o senhor não viaja? Já ouvi até, pastor, por que você não muda não sei para onde? Já ouvi várias coisas. Pastor, por que o senhor não vai para uma igreja maior? Hoje mesmo, né, o rapaz me chamou aí fora, falou, pastor, por que o senhor não aluga aí na frente? Aí, irmãos, aí é a hora que eu falo, não, tem que orar, tem que colocar em oração. Eu não posso colocar a minha vontade acima da vontade de Deus. Porque às vezes a minha vontade era mesmo, é alugar, é viajar, é pegar minha esposa, pegar o carro. Mas eu sempre falo, não, tem que esperar o momento certo de Deus. Assim que desalugou aqui, assim que alugou outra igreja, né? Os irmãos perguntaram, pastor, está alugando ali, por que o senhor não aluga? Eu falei, tenho até vontade de alugar, mas eu coloco a vontade de Deus em primeiro lugar. Coloco a direção de Deus em primeiro lugar. Porque nós não podemos tomar decisões precipitadas. Eu estava querendo, né, ir lá para a cidade da minha esposa, já tem anos que eu estou pensando em ir para lá. Mas eu sempre coloco em oração, sempre espero o tempo de Deus, e quando eu vejo que não é chegado o momento, eu espero mais um pouco. Para não tomar decisões precipitadas, porque a responsabilidade que nós temos aqui é uma responsabilidade muito grande, irmãos, então é tudo no momento certo. E muitas vezes, quando chega o momento certo, que Deus fala, pronto, agora você pode ir, vai meu filho, eu abençoo, eu autorizo. Mesmo assim, às vezes acontece, sabe o quê? Incompreensão. Não é todo mundo que compreende, não, irmãos. Tem gente que pensa que o pastor quer ir para farra. Ah, o pastor quer. Já vi, não aqui na igreja, né? Não é aqui na igreja não, mas eu já ouvi exemplos, né, de pastores sendo criticados e julgados, por quê? Porque foram passear com a família, porque foram viajar.
Eu penso, mas o preço que o pastor paga, ninguém paga, né? Ninguém quer pagar. Então eu já dei até aquele exemplo aqui, né, do pastor que estava tirando férias na praia. Era o finalzinho do estudo bíblico. Então o pastor estava tirando férias na praia lá. Aí chegou um indivíduo lá e falou: pastor, o senhor aqui na praia, hein? Quem diria, hein, pastor? Na praia, né, pastor? Eu falei: estou aqui com minha família, né, tirando férias e tal. Estou aqui com minha família passeando. Aí, pastor, cuidado, viu, pastor? Vigia, varão. Vigia, pastor. Pastor, o senhor vigia porque o diabo não tira férias não, viu? Aí o pastor falou: realmente o diabo não tira férias, porque ele mandou você aqui para me atormentar. Então, realmente ele não tira férias. Então, ok, irmãos, a incompreensão. Mas ainda assim nós temos que ter a direção de Deus, irmãos. Porque é perigoso, sabe o quê? Uma história marcante aqui na vida de Sansão é que Sansão chegou um momento que o Espírito Santo não estava mais com ele. E sabe o que foi o pior disso tudo? É que ele nem percebeu. Ele nem percebeu que o Espírito Santo não estava mais com ele. Então, ou seja, ele estava fazendo a sua própria vontade, achando que Deus estava aprovando. Olha o que diz aqui em Juízes, capítulo 16, versículo 20. Coloca aí, Pedro. Juízes 16, versículo 20, irmãos. Olha só que forte. Ó. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha só o finalzinho aqui, irmãos. Sansão, ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Olha, o Espírito Santo já havia se retirado de Sansão e ele nem percebeu. Então ele achava que estava tendo a aprovação de Deus ainda. Aí sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que foram escritos mais de 3.000 provérbios. Lá no livro de Reis vai dizer isso, que foram escritos mais de 3.000 provérbios e 1.500 cânticos. Mas tem 2 provérbios, irmãos, que se repetem. De 3.000 não precisava repetir nenhum, né? Tantos provérbios, para que repetir? Mas tem 2 que se repetem. É aquele provérbio que diz assim, ó: há caminhos que parecem reto aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Então tem coisas que nós fazemos que nós muitas vezes vamos pensar que tem a aprovação de Deus, mas muitas vezes nós vamos estar seguindo o nosso próprio coração. Agora olha o que diz aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 ao 15. 1 Samuel 16, versículo 14 ao 15. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Outro caso que aconteceu foi com Saul também. Saul aconteceu a mesma coisa. O Espírito Santo se retirou dele e ele nem percebeu também. Olha só, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Pode falar. Os selos falam ali dos flagelos, né? Os flagelos vai vir sobre essa terra. Uma coisa eu tenho certeza: Deus, ele sabe quem são salvos, né? Quem são salvos e quem não são. Isso aí, com certeza, ele sabe. Agora a questão é dizer que Deus escolheu uns para a salvação e escolheu outros para o inferno. É nisso que eu não acredito. Que Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Isso a Bíblia diz, né? Porque ele predestinou segundo a presciência dele, ou seja, o conhecimento prévio. Lá na carta de Pedro vai dizer isso, ó: Deus nos predestinou segundo a sua presciência, ou seja, ele sabia antes quem ia crer, quem não ia, né? Deus, ele já sabia antecipadamente que a nossa irmã Neilde ia crer, ia receber Jesus na vida dela. Então Deus, ele sabe quem é salvo e quem não é salvo. Agora a questão é, ele escolheu uns para a salvação e outros para o inferno? É muito difícil de acreditar nisso, né? Um pai tão amoroso, agora que essa doutrina calvinismo prega isso, irmãos, ela prega mesmo. Exatamente isso, né? Depois os irmãos dão uma pesquisada aí. Então, irmãos, essa questão da direção aqui, eu até parei mais um pouco assim, porque é muito importante isso. Graças a Deus, aqui na igreja, nós, através dos estudos bíblicos, das orações, né, das consagrações, eu vejo que os irmãos, sempre antes de tomar uma decisão, a maioria dos irmãos, sempre antes de tomar uma decisão, os irmãos sempre oram, os irmãos sempre pedem oração, os irmãos pedem para colocar na consagração, né? Os irmãos pedem a oração também dos pastores, dos irmãos. Então, graças a Deus, a maioria dos irmãos aqui já estão praticando essas coisas. Estão orando,
estão tendo paciência, estão analisando, né? Pedindo a bênção do Senhor. Então é muito importante isso. Mas nós vemos dentro da igreja muitas vezes as pessoas tomando decisão errada, no momento errado, do jeito errado, e no final dá errado também. Então é só ter cuidado com a confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Eu já recebi assim informação, né, de uma direção que irmãos já chegaram em mim. Pastor, vamos fazer isso. Ora, porque estamos pensando em fazer isso, e está decidido e nós vamos fazer isso. Amém. Mas logo depois, a pessoa já disse que ia fazer outra coisa. Ia fazer isso e disse que Deus, né, tinha aprovado e tal. Aí depois já ia fazer outra coisa. Aí na hora, irmãos, acendeu uma luz de alerta na minha mente. Porque o primeiro princípio bíblico que veio na minha mente é esse. Mas espera aí, Deus não é Deus de confusão. A pessoa disse que Deus tinha mandado fazer isso, agora já não é mais isso, é aquilo. Então essas coisas que nós temos que ter cuidado. Eu falo isso porque eu já tomei decisões erradas, não somente na minha vida, mas ministerialmente também, e sofri por isso. Então com o tempo é que a gente vai aprendendo, né, a praticar esses princípios para não errar mais. Vamos lá, subtópico 2, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou intensamente pedindo orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos e contemplavam a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Os dois, né? Que vai falar que os pais de Sansão, eles procuraram o quê? Uma direção juntos. Muitas vezes na família o que acontece é a discordância. Isso é algo muito perigoso também, a discordância, né? É claro que nós não temos os mesmos pensamentos, nós temos pensamentos diferentes. Agora nós temos que buscar, irmãos, mesmo tendo pensamentos diferentes, o casal tem que buscar a mesma direção. E qual é a direção? A direção de Deus. Nós vemos que Ananias e Safira, eles eram um casal unidos, mas eles foram unidos para fazer a coisa errada. Eles foram unidos em algo que não era a direção de Deus. A Bíblia vai dizer que Ananias vendeu ali a propriedade, mentiu que tinha vendido por um valor, mas tinha vendido por outro, acabando mentiu. Aí Pedro falou, por que você está mentindo para o Espírito Santo? Aí o que aconteceu com Ananias? Morreu. Né? Morreu. Aí o que Safira fez, irmãos? Safira fez a mesma coisa. Também mentiu e a Bíblia vai dizer que ela morreu também. Então era um casal unido, mas não era unido debaixo da direção de Deus. Né? Então nós temos que procurar, como família, buscar a mesma direção, mesmo tendo pensamentos diferentes, que é a direção de Deus. Porque aí sim nós vamos poder guiar os nossos filhos. Aqui foi dito, ó, que o menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade dos seus pais. Já viu muitas vezes quando os pais desistem dos filhos e falam assim, ó Senhor, eu não aguento mais. Ele é seu, eu te devolvo ele, eu não quero mais, te devolvo ele, né? Os pais às vezes perdem tanto assim a esperança que até devolve para Deus. Deus, eu não aguento mais, eu devolvo ele, coloco nas suas mãos, devolvo para o Senhor. Mas irmãos, a Bíblia nos ensina que nessa terra nós sempre vamos ser responsáveis pelos nossos filhos. Mesmo que a gente não tenha mais forças, né? Mas nós nunca vamos desistir de quê? De orar por eles. É claro que pode chegar o momento que a rebeldia é tanta, que eles até saem de casa, fogem de casa, mas ainda assim, nós sempre vamos ser responsáveis por orar por eles, aonde quer que eles estejam. Não importa a decisão que eles tomaram, mas sempre nós vamos ter a responsabilidade de orar por eles. Deus, ele não vai nos culpar dos erros dos filhos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Deus, ele não vai nos culpar dos erros dos filhos se nós ensinamos certo. Mas a responsabilidade de orar e nunca desistir, nós sempre vamos ter ela. Nós nunca vamos poder desistir de um filho nosso, de um parente nosso. Então, no finalzinho aqui, ó, essa questão de responsabilidade dos pais nos ensina o seguinte: nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Vocês já ouviram falar assim, ó, aquelas pessoas que falam, não, quem tem que ensinar os filhos é a escola.
Não sei se os irmãos já ouviram isso, eu já ouvi, né? Não, quem tem a obrigação de ensinar é a escola. Aí o pai, muitas vezes o filho está ali tocando horror. Fiquei sabendo até de um filho rebelde que aprontou na escola esses dias aí, né, irmão? Que foi suspenso, aprontou na escola. Irmãos, aprontou algo assim que eu falei, meu Deus do céu, só Jesus mesmo. Então o que é que acontece, irmãos? Muitas vezes os pais ficam irritados com o que os filhos fazem na escola, aí eles vão lá na escola tirar satisfação com a professora, não é verdade? Vai lá na escola, por que meu filho está assim, meu filho está assado, essa escola não ensina nada, meu filho não está aprendendo nada que preste. Quer responsabilizar a escola. Aí eu pergunto, a educação vem de onde? Vem de casa, né? O ensino, né? Ali a questão de estudos, né? Vem na escola, o ensino vem na escola. Agora, a educação, ela parte de casa. Os primeiros exemplos quem dá são os pais. Os filhos vão olhar primeiramente, não é para os professores. Os filhos vão olhar primeiramente para os pais. Então, nós não podemos terceirizar. É igual na igreja também. Já pensou uma mãe chegar aqui em mim e começar a brigar comigo? Pastor, meu filho está assim, está assado, nem parece que ele está na igreja. O que o senhor está ensinando para o meu filho? Como é que eu vou ficar, né, irmãos, nessa situação? Eu já vivi situação assim também, que eu fui corrigir um jovem. Irmãos, fui corrigir um jovem na igreja. Sabe o que a mãe fez? Meu filho, quem corrige é eu. Eu não admito ninguém corrigir o meu filho. Não aceito ninguém corrigir o meu filho. Falei, então tem que tirar da igreja. Porque da igreja vai ter correção, né? Da igreja vai ter correção, irmãos, né? Então são coisas assim, muitas vezes, que é difícil de lidar. Que às vezes até os próprios pais não estão sabendo lidar. Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Aqui diz aqui também, ó. Irmãos, outra coisa importante também sobre essa questão de terceirizar a educação dos filhos. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que o governo, não estou dizendo só o governo brasileiro, né? Sabe o que esse espírito do anticristo está querendo fazer? O Estado. Quando nós falamos do Estado, nós estamos falando do poder. Isso aqui não é só no Brasil, não. Em todos os países já acontece isso. Existe um plano do anticristo, e sabe qual é o plano do anticristo? É tomar a responsabilidade dos filhos dos pais. Você sabia disso? Eles querem tomar ali, ó, a autoridade dos pais. Eles querem que os pais não tenham mais autoridade sobre os próprios filhos. Eles dizem, é um pensamento realmente maligno, né? No pensamento desses líderes mundiais, eles dizem que quem tem que ensinar as coisas para os filhos não são os pais, é o Estado. Não sei se os irmãos sabem disso, mas eles querem implantar isso. Que quem tem que ensinar as coisas para os seus filhos não é mais os pais, é o Estado. Isso é coisa do diabo, né, irmãos? Isso é coisa do diabo. Por quê? Porque o Estado, ele quer fazer, sabe o quê? Doutrinar os nossos filhos. Doutrinar para que os nossos filhos cresçam fazendo o que o Estado quer. Ou seja, eles vão ser dominados, controlados pelo Estado. E aí, se eles vão fazer o que o Estado quer, eles não vão se revoltar contra o Estado. Não é verdade? Perceberam a lógica do anticristo? Perceberam a lógica? Eles querem doutrinar os nossos filhos para que os nossos filhos não se rebelem contra o Estado. Porque a Bíblia fala, se a gente conhecer a verdade vai nos libertar. Quando a gente conhece a verdade, o Estado pode aprovar a lei que eles quiserem aí. Que nós não vamos obedecer leis que são contrárias à palavra de Deus. Nós falamos aqui de obedecer às autoridades, desde que as autoridades não contradigam, né, com a palavra de Deus. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, já existem leis aí, né, que contradizem a Deus, as leis de Deus, mas o Estado quer ensinar para os nossos filhos. Vou dar o exemplo do que aconteceu esses dias aí, né, que aconteceu. Aconteceu aquela parada LGBTQIA+, né? LGBTQIA+, não sei mais o que, é tanta letra que a gente até se perde. Então, irmãos, eles têm o direito de se manifestar? Tem. Eles têm o direito de se manifestar, o direito é deles, é constitucional. Sabe qual o maior problema que teve este ano? É que eles levaram as crianças. Estão levando crianças, fazendo até bloco de crianças. E aí existe algo, eu quero que os irmãos entendam isso, ó. Existe algo que eles estão colocando na cabeça das crianças, que é o seguinte: existem crianças trans. A Bíblia ensina isso? A Bíblia não ensina, né? Pastor, mas não existe anomalias? Existem anomalias, né? Tem pessoas que nascem com os dois sexos. Existem anomalias. Mas isso é por causa de quê, irmãos? Porque o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, essas anomalias foram criadas. É a mesma coisa de uma pessoa nascer sem braço, não é verdade? A pessoa nasce sem braço. Aí os irmãos até perguntaram uma vez aqui, e quando a pessoa nasce com dois sexos, né? Na hora sim, ainda bem que minha filha me ajudou. Aí quando as pessoas nascem com dois sexos, irmãos, aí a genética vai dizer que existe um sexo que é predominante.
Ou seja, um sexo domina mais do que o outro. Deu para entender? Anomalias vão existir. Agora, qual é o problema de já querer ensinar para a criança? Sabe o que eles querem ensinar para a criança? Eles querem ensinar que a criança ela pode decidir o sexo que ela quer, o que ela quer ser. Se um menino quer ser menina, então o menino pode fazer mudança de sexo e pode ser menina. Se a menina que nasce menina quer ser menino, pode fazer ali a mudança de sexo, pode começar a tomar hormônio e aí a menina vai ser menino. Agora, irmãos, pensem comigo. Criança não pode, né? Criança nem jovem tem que ter uma idade ali mínima para dirigir. É ou não é verdade? Tem que ter uma idade mínima para dirigir. Tem que ter uma idade mínima para votar. É ou não é verdade? Muitas coisas que vai fazer tem que ter uma idade mínima. Não é isso? Para decidir. Por quê? Porque a criança não é capaz de decidir. Agora, se a criança não pode dirigir, não pode votar, como é que a criança vai ter discernimento de saber se quer ser menina ou menina, irmãos? Então, isso são coisas que não vêm da cabeça das crianças, são coisas que estão implantando na cabeça das crianças. Então, isso já está acontecendo, isso é muito perigoso. Quando nós falamos isso, a reação da sociedade está sendo o quê? Ah, aquele pastor é racista, aquele pastor é homofóbico, aquele pastor é isso e aquilo. Não, irmãos, os pastores só estão ensinando o que a Bíblia ensina. Estão se levantando aí contra o pastor André Valadão, porque ele fez uma pregação aí, mas ele só pregou a Bíblia. Eu ouvi a pregação dele, só pregou a Bíblia. Então isso não é racismo, isso não é falta de amor, isso não é homofobia, porque é um pecado como todos os outros, né? Às vezes a pessoa não cai nesse pecado, mas cai no adultério, às vezes cai na mentira, às vezes cai na fofoca. É igual todos os outros pecados. E o que a gente ensina é o quê? É que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, todos nós. Então nós estamos procurando ensinar as coisas certas, mas o mundo está ensinando o errado. E sabe o que é que eles fazem muitas vezes também, né? Fizeram uma encenação lá de Jesus Cristo na cruz, só que quem estava lá na cruz lá era 2 homens ali, né? 2 homens homossexuais, fazendo a representação de Jesus, irmãos, e fazendo cenas ali totalmente indecentes. Ou seja, eles não respeitam a religiosidade, a religião, né? Não respeitam o cristianismo, mas exigem respeito dos cristãos. E os cristãos respeitam, irmãos. O problema é que a gente está ensinando a Bíblia e o mundo não está mais aceitando a Bíblia. O mundo não está mais aceitando a palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com o que estão ensinando para os nossos filhos. Nos colégios, nas faculdades, se os irmãos observarem nas faculdades, a faculdade passou muito tempo aí sendo dominada por ideologias socialistas, comunistas e marxistas. Quem não sabe o que é socialismo, comunismo e marxismo, até hoje eu estou aprendendo sobre isso, né? Procura pesquisar, irmãos, o que é isso. Socialismo, comunismo e marxismo. Só leva para as coisas contrárias ao ensinamento da palavra. Isso é muito importante. Então vamos lá, subtópico 3. Agora nós vamos dar uma aceleradinha, né, irmãos, para não passar do horário. Subtópico 3. A formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte dele, educando segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que deve andar, mas infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Outro sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Então, algumas coisas que eu quero dizer aqui. Algumas coisas que eu quero destacar aqui, irmãos. Vai dizer, que Sansão, ele começou ali a se desviar do caminho do Senhor, não foi de uma vez. Ele começou a violar as leis do Senhor progressivamente. Então, tudo que é grande hoje
começou pequeno outro dia, não é verdade? Às vezes, irmãos, nós abrimos pequenas concessões. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que a gente acha que não tem nada a ver, a gente acha que não vai dar nada, e aí a nossa mente vai ficando cauterizada, né? Corre esse risco da nossa mente ficar cauterizada, não sentir mais. E a Bíblia diz algo ali que é muito forte, que diz que um abismo chama outro abismo. Uma coisa que eu estou sempre relembrando aqui na igreja, né, para as nossas vidas, é que tem coisas que não são necessariamente pecados, mas são coisas, irmãos, que se a gente não tomar cuidado, vai nos desviar do centro da vontade do Senhor. E um exemplo muito forte para as nossas vidas, porque todos nós vivemos essa situação no dia de hoje, é a questão do celular. Celular em si, irmãos, você tem um celular com internet, né? Dependente do uso que você faz do celular, não é pecado, né? Não é pecado você interagir ali, você entrar na internet. Dependendo do uso, não é pecado. Então, mas é uma distração. É ou não é verdade? Não é uma distração? A gente quando pega o celular, assim, às vezes a gente passa ali uma hora, 2 horas sem ver mensagem nenhuma, ou às vezes o dia todo, ou metade do dia sem ver mensagem nenhuma. Aí depois a gente decide, não, vou ver as mensagens aqui, vou ver as mensagens que estão atrasadas. Aí a gente começa, irmãos. A gente leva ou não leva 30 ou 40 minutos só para ver as mensagens que estão atrasadas? Ou às vezes você vai ver um videozinho ali, aí um vídeo leva outro vídeo leva outro vídeo leva outro. Quando vê que não, você está 1 hora, 2 horas, 3 horas ali, preso a um celular, isso te afastou o quê? Do momento que você poderia estar ali em comunhão com Deus. Porque a gente já trabalha tanto, né, irmãos Marina? Já trabalha tanto, tem tantos afazeres para fazer, a gente não tem tempo para quase nada, aí quando a gente tem um tempinho, o que a gente faz? Vai orar. Não, muitas vezes quando a gente tem um tempinho, a gente vai mexer no celular. Aí quando vê que não, está cansado, os olhos estão ardendo, estou com sono, ah Deus, eu estou cansado, agora eu vou dormir. E aí, orou? Não orou, né, irmãos? Então isso eu quero dizer, ó, tem coisas que não são necessariamente pecados, mas são distrações que podem nos afastar de Deus. E nós temos que ter cuidado com isso, né? A Bíblia fala para a gente ter cuidado com as raposinhas. E hoje mesmo eu ouvi, novamente eu ouvi isso que eu já sabia, mas eu ouvi de novo, irmãos, que diz que essa questão do celular, da internet, das redes sociais, está causando cada vez mais ansiedade e depressão. Cada vez mais está aumentando o número de jovens que estão se matando, de ansiedade e de depressão. Está aumentando, já tinha antes, né? Mas agora está aumentando. Sabe por que eles não divulgam muito? Eles não divulgam porque existe uma ciência aí que diz que se começar a divulgar, por exemplo, uma pessoa se matou, né? Um jovem se matou, aí eles saem divulgando, aí diz que isso aí causa um efeito na cabeça de outros jovens, porque outros jovens vão lá e sentem vontade de se matar também. Aí diz que eles até evitam de divulgar. Mas diz que cada vez mais a ansiedade e a depressão, doenças emocionais, doenças psicossomáticas estão afetando a cabeça dos jovens cada vez mais. E diz que a questão do celular, redes sociais e internet, irmãos, está contribuindo muito para isso. Então temos que ter muito cuidado com isso. Eu já recebi um testemunho de uma jovem, ela não está mais na igreja congregando, né? Mas já recebi o testemunho de uma jovem que falou, não estou conseguindo mais dormir. Falou sinceramente, não escondeu nada. Falou, eu não estou conseguindo mais dormir. Eu fico mexendo com o celular, no celular até 2, 3 horas da manhã, 3h30, quando vê que não, o dia já está amanhecendo, eu não consigo mais dormir. Passo o dia todo sonolenta, passo o dia todo na moleza, estou ansiosa, depressiva, começou a surgir alergia no meu corpo, doenças psicossomáticas, começou na mente e acabou indo para o corpo. Então já recebi esse testemunho, então temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Sansão, ele começou a cair progressivamente. Foi a questão da fraqueza que não foi tratada, né? A brecha que não foi fechada. Aí lá na frente, a casa caiu para Sansão. Muitos podem dizer, a queda de Sansão foi Dalila. Não, começou lá atrás, quando ele começou ali a se envolver com mulheres estrangeiras. Dalila foi só o desfecho. Igual a queda de Judas. A queda de Judas não foi vender Jesus. A queda de Judas começou lá atrás, quando ele começou a desviar o dinheiro da bolsa, porque ele era o tesoureiro ali do ministério de Jesus. Ele já desviava, irmão Jesus, dinheiro da bolsa ali, né, das ofertas. Então lá atrás começou a queda de Judas. Não foi tratada, lá na frente virou uma tragédia. Então temos que ter cuidado com as pequenas coisas, irmãos, que podem nos afastar de Deus. Vamos lá terminar esse tópico. Mas seus pais fizeram a parte deles. Eu já li, né? Já li tudo? É porque eu destaquei algumas coisas aqui, ó. Sansão teve fraqueza de caráter. Irmãos, perguntar uma coisa aqui, né? Se eu perguntar para os irmãos, quem era mais forte, José ou Sansão? A gente tem a tendência de lembrar da força de Sansão, né? Sansão era poderoso, matava um exército todo só com uma queixada de burro. Aí a gente fala Sansão. Mas se a gente for olhar para o caráter, quem era mais forte era José. Não é verdade? Porque Sansão, ele gostava ali de mexer com mulheres,
E ali ele caiu no pecado, com mulheres. Mas e José, irmãos? Quando a mulher de Potifar foi ali seduzir José, o que José fez? Perna para quem te quero, né? Perna para quem te quero. Isso não agrada a Deus, não agrada meu chefe, meu patrão. Eu vou embora, fugir disso. Vou fugir da aparência do mal. Então veja, irmãos, que ter caráter é melhor do que ter força. Né? Quem tem caráter tem a força de Deus ao seu lado, né? E às vezes as pessoas são poderosas, não só a força física, mas às vezes a pessoa tem poder, tem fama, tem a glória deste mundo, e aí cai no mesmo erro que Sansão. Acha que essa força vem dele, acha que nada de ruim vai acontecer, acha que possui todo o poder. Na igreja também acontece isso, às vezes até os dons espirituais, os talentos faz com que a pessoa fique orgulhosa. Aí vem o orgulho espiritual, e lá na frente vem a queda, porque a Bíblia fala que o orgulho vem antes da queda, mas a bênção, o orgulho vem antes da queda, mas a humildade vem antes da bênção. Então antes da queda a pessoa se torna orgulhosa, mas antes da pessoa ser abençoada, antes de nós sermos abençoados, nós temos que aprender a ser humildes. A humildade, ela atrai a bênção do Senhor. Então não importa, irmãos, quanto mais Deus fizer na sua vida, mais nós temos que agradecer, né? E mais temos que reconhecer que tudo é para a glória dele, né, meus irmãos? Então vamos lá. Então os filhos escolheram um caminho oposto, né? Nesse caso aí, lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, vai dizer, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Então os pais ensinam o caminho certo, ensinam o seu filho no caminho que deve andar. Note que não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Ou seja, tem que estar junto, né? Tem que estar prosseguindo junto. Não é falar, menino, se vira, vai para a igreja e se vira. Muitas vezes pais nos mandam mensagens para mim e para minha esposa. Às vezes o pai me manda mensagem assim, manda para minha esposa e fala, meu filho está dando muito trabalho, esse menino tem que ir para a igreja. Mas os pais mesmo não vão. Então o pai quer ensinar o caminho, mas não quer ensinar no caminho. Porque ensinar no caminho é estar juntos. Tem muitos jovens, né, que não têm força para ir para a igreja, por quê? Porque os pais também não estão indo. Aí eles também não têm força para isso, né? Então os pais são muito importantes também na caminhada dos jovens. Irmãos, subtópico 3, para a gente encerrar, esse vai ser mais rápido também, diz assim, ó, tópico 3, aliás, né? A fraqueza de caráter de Sansão. Um subtópico 1 vai dizer, Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Timna, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Então não pode, irmãos, os jovens, né, as crianças, os jovens, não podem ignorar os conselhos dos pais. A Bíblia ensina que quem ouve conselhos são sábios. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Olha só, Provérbios, capítulo 19, versículo 20, diz assim, ó, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Olha, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Tem um versículo também que diz que os tolos, eles se afastam das instruções dos sábios, não querem saber. Então a Bíblia considera como tolo, né? Quer ter vitória lá na frente? Ouça os conselhos, ouça as instruções e ouça a correção também, que lá na frente Deus vai dar a vitória. Vamos lá, subtópico 2, diz assim, a presunção de Sansão. Sansão, irmãos, como ele tinha um voto de nazireado, né? Esse voto era o seguinte, tinha algumas instruções que quem fazia esse voto, quem nascia sobre esse voto, não podia cortar cabelo, não podia tomar vinho, bebida forte, né, vinho, não podia também se juntar com mulheres estrangeiras e não podia também tocar em defunto. Tudo isso Sansão fez. Note que ele fez tudo o contrário que não podia. Ele tomou vinho, foi para as farras, ficou ali com Dalila, se juntou com mulheres estrangeiras.
e tocou também em defunto. Pastor, qual defunto que Sansão tocou? A Bíblia fala que, depois os irmãos leem a história toda de Sansão, né? Creio que muitos já leram. Então a Bíblia fala que tem uma parte lá que Sansão ele encontra um leão morto ali, e dentro do leão havia se formado uma colmeia de mel, e ali ele estava com fome. Aí o que ele fez? Ele tomou ali da colmeia de mel e tomou do mel. Ou seja, tocou. Eu não entendi antes essa parte não. Fala, onde que Sansão pecou? Por que ele pecou por causa disso aí? Só porque tomou o mel? Depois que eu fui entender, não, é porque ele tocou no cadáver. E ele não poderia tocar no cadáver, né? Os pais receberam instruções de Deus e os pais repassaram para ele as instruções. Só que ele não quis ouvir nem as instruções dos pais e nem as instruções de Deus. Então os jovens têm que entender também que quando os pais estão no caminho do Senhor, as instruções que os pais vão passar são instruções recebidas de Deus também. Sansão ele acabou se dando mal no final. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele acabou dando errado. Mas quando a Bíblia diz que quando nós ensinamos nossos filhos no caminho que devem andar, e quando tiver velho, ele não vai se desviar desse caminho, nós temos que entender também, porque às vezes eles se desviam do caminho, mas lá na frente, irmãos, eu entendo que eles vão relembrar. Quando eles estiverem passando alguma dificuldade, alguma situação ruim, eles vão fazer igual o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele caiu em si. Sansão, chegou um momento da vida de Sansão, que Sansão começou a se arrepender, e ali ele orou a Deus, ele pediu para Deus, me dê a minha força pelo menos mais uma vez. Ele queria ele se vingar dos filisteus. Os filisteus tinham prendido ele e tinham furado os olhos dele. Sansão estava sofrendo. Foi preso, Dalila cortou o cabelo dele, só resumindo, né? E os filisteus prenderam ele e furaram os olhos dele. Aí chegou o momento que Sansão começou a se lembrar dos ensinamentos dos pais, começou a se lembrar dos ensinamentos de Deus, e ele fez ali uma última oração a Deus. Ele falou, Deus, devolve a minha força pelo menos uma vez. Aí a Bíblia vai dizer que Deus atendeu essa oração dele, né? Os cabelos dele começaram a crescer, porque na verdade, a Bíblia fala que as forças estavam nos cabelos dele, né? Mas a força não vinha dos cabelos, a força vinha de Deus, né? Porque a força vem de Deus. Os cabelos ali eram apenas uma representação do poder de Deus sobre a vida de Sansão. Então a Bíblia vai dizer que Sansão, ele pegou ali 2 pilastras, que estavam ali os filisteus tudo reunidos ali. Ele pegou 2 pilastras, né? Ele empurrou essas pilastras. E ele vai dizer que toda a estrutura caiu em cima dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que na sua morte, Sansão matou mais inimigos do que na sua vida. Na sua morte, ele matou mais do que na sua vida. Porque na sua vida, Sansão era desse jeito. Ele andava errante, ele desobedecia. Às vezes ele acertava, mas na maioria das vezes ele errava. Então quando ele resolveu fazer o certo e orar ao Senhor, Deus deu a vitória para ele ali naquele momento, irmãos. E ali ele matou muitas vidas, né? Mas a gente foi entender, não era para ser assim. Chegou a esse desfecho porque ele desobedeceu a Deus e perdeu muitas bênçãos nessa terra. Só que Sansão também ele é apontado lá em Hebreus como um dos heróis da fé, né? Pela fé, Sansão também alcançou ali a justiça de Deus. Vamos lá, subtópico 2, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Olha, irmãos, o maior inimigo aí do ser humano, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade, a luxúria. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. É aquilo que nós falamos, né? Nunca desistir. E o subtópico 3, para encerrar, vai dizer o seguinte: manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. Nós vemos que Eva foi dar ouvidos ali à serpente, né? Os irmãos viram o que aconteceu ali no final. Foi dar ouvidos à serpente, acabou caindo. Nós não podemos brincar com o pecado, irmãos. Se a gente bater de frente com o pecado, a gente cai. É igual eu falei aqui uma vez aqui, pode ser que ficou um pouco confuso na cabeça dos irmãos, é quando eu disse assim, ó, se a gente for entender no profundo, a Bíblia não ensina a gente lutar contra o pecado. Eu quis dizer no sentido de bater de frente com o pecado, né? A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Porque se a gente for bater de frente com o pecado, irmãos, a gente acaba caindo.
porque a nossa carne é fraca, né? Então nós temos que fugir, viu que alguma coisa dá errado ali, já sai até de perto, né? Para não pecar. Então diz assim, ó, em Juízes 16, do 16 até o 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa de poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Sabe um problema muito grande nas nossas vidas? Algo muito perigoso nas nossas vidas? É quando tudo está dando certo. Irmãos, nem tudo que dá certo é certo. O maior perigo que nós corremos é quando tudo está dando certo. Porque nós corremos o risco, irmãos, de pensar que tudo que nós fazemos é certo. Muitas vezes é bom quando alguma coisa dá errada. Muitas vezes é bom quando a gente passa por um momento de provação. Muitas vezes é bom quando a gente passa por uma disciplina, uma correção, irmãos. Agora, quando tudo está dando certo, a gente acha que tudo que nós estamos fazendo está sendo aprovado por Deus. E muitas vezes não está, né? Então, nosso maior perigo não é quando dá errado. Nosso maior perigo é quando dá certo. Porque isso pode fazer a gente enxergar errado. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam, educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Lá em Eclesiastes 11, versículo 9, depois os irmãos leem essa referência aí, né? Então, lá na frente, os filhos, né, que decidirem escolher errado, não podem culpar os pais, porque todos nós temos a nossa responsabilidade. Antes de eu ir aqui para a conclusão, eu quero falar das 7 perdas de Sansão, né? Rapidinho aqui, ó, 7 perdas de Sansão, irmãos. Olha só quantas coisas Sansão perdeu quando desobedeceu a Deus. Tem aqui anotado, se depois os irmãos quiserem anotar também, aí eu passo para os irmãos, né? Olha só, irmãos, 7 perdas de Sansão. Sansão, ele perdeu o autodomínio, não conseguiu se dominar mais. Está lá em Juízes, capítulo 16, versículo 1. Sansão, ele perdeu a condição de nazireu, então algo ali que era um voto com Deus, uma bênção de Deus, ele acabou perdendo também. Está lá em Juízes, capítulo 16, versículo 17. Sansão, ele perdeu a força divina, e todos nós precisamos da força divina nas nossas vidas, né? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso está lá em Juízes 16, versículo 19. Sansão perdeu a força divina. Sansão perdeu a visão. Antes de perder a visão física, Sansão tinha perdido a visão espiritual. Depois acabou perdendo a física também. Sansão perdeu a liberdade. Então, olha só, ele foi levantado para ser o libertador de Israel e acabou perdendo a própria liberdade, porque desobedeceu a Deus. Sansão, ele perdeu a dignidade. Sansão, ele foi feito de palhaço, irmãos. Sansão, começaram a zombar de Sansão, debochar de Sansão, fazer com que Sansão passasse papel de ridículo. Perdeu a dignidade. E Sansão perdeu também, por fim, a vida. Está lá em Juízes 16, versículo 30, né? Acabou morrendo também. Muitas vezes, irmãos, nós podemos pensar assim, não, eu só vou morrer no tempo de Deus, quando Deus quiser. Mas quando eu olho profundamente para a Bíblia, eu entendo que a nossa morte, ela pode ser antecipada. Como assim, pastor William? A Bíblia não fala, tem um mandamento ali, o primeiro mandamento com promessa? Acho que os irmãos lembram, né, desse primeiro mandamento com promessa? Que diz assim para os filhos, né? Filhos, obedeçam a vossos pais, para que seus dias se multipliquem sobre essa terra. Interessante, né? Obedeça aos seus pais, para que seus dias se multipliquem sobre essa terra. Ou seja, para que vocês tenham uma vida longa. Obedeça os seus pais. Então nós entendemos com isso que a morte também ela pode ser o quê? Antecipada. Quantos jovens não morrem? Matados, né? No mundo do crime, às vezes no mundo da prostituição, acaba até no mundo aí da violência deste mundo, acaba até morrendo antes do tempo também. Morre ali com 14, 15, 16 anos. Jovem que tinha toda uma vida pela frente, muitas vezes morrem por não ouvir os conselhos dos pais e nem os conselhos de Deus. Então, para concluir essa lição, a conclusão vai dizer o seguinte, ó. A presente lição não teve o objetivo de explorar
toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar os seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando algum deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam os filhos rebeldes, o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça e do Deus Altíssimo. Então, irmãos, a lição final que fica nessa revista, né? Quando nossos filhos estiverem dando problema, quando os nossos filhos se desviarem para outros caminhos, a lição que fica para nós é para nós nunca desistirmos, para nós continuarmos sendo luz, continuarmos sendo exemplos, continuarmos sendo orando, porque lá na frente nossos filhos vão olhar para nossas vidas, né? E aí vão enxergar que é eles que estão no caminho errado e não nós. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje.